sei se você lembra, um grupo de professores com um banner, alguma coisa assim, e estava escrito assim, ó: nós vamos ensinar ideologia de gênero para o seu filho, sim. O darwinismo é uma fraude. Uma fraude total. A eugenia vem de onde? O que é a eugenia? É a crença de que alguns seres humanos, eles são inferiores e devem deixar de existir. De onde vem essa crença? De Darwin. Nós não descendemos de covardes, nós descendemos de donas de casa que enfrentaram leões. Os crentes precisam aprender a se posicionar e a defender aquilo que acreditam e não pedir desculpa por falar a verdade. E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Estamos aqui no podcast Collab com o Positivamente e também aqui no primeiro Congresso Internacional Legado Cristão. Estamos falando sobre temas importantíssimos na realidade aqui que nós estamos vivendo aí, na realidade que nós estamos vivendo hoje no nosso cenário educacional. E nós temos aqui pessoas que estão vindo fazer aqui as gravações aqui no nosso episódio de hoje, nesse episódio especial. E nós temos aqui alguém que está fazendo a diferença nesse meio educacional e que está aqui hoje para compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, que é o pastor Rodrigo Mossalin. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um privilégio, um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E agora que você já sabe quem está aqui com a gente, vamos compartilhando para mais e mais pessoas, para que mais pessoas possam estar aqui com a gente acompanhando esse podcast que está imperdível, tá certo? Bom, pastor, nós estamos vivendo aqui hoje, dentro de todos os cenários educacionais, um grande desafio, onde nós temos visto a igreja e a educação sendo de alguma maneira influenciada por uma cultura, por uma cosmovisão, uma visão de mundo, por ideologias. E você vem trazendo, através dos seus ensinos, algo muito importante, que é que existe uma alternativa para as pessoas diferente do que aquilo que as pessoas estão automaticamente aceitando hoje nesse cenário. E você tem falado muito bem acerca desse assunto, inclusive tem um livro aqui chamado Homeschooling, que é o livro do pastor Rodrigo Mossalin, e nós vamos falar um pouco sobre esse tema. E aqui no Congresso Internacional Legado Cristão está sendo debatido muito sobre esse assunto, a importância dos pais, da igreja e da sociedade de modo geral estarem alerta acerca desse assunto. O quanto é importante nós estarmos atentos a esse assunto hoje? Olha, é tão importante, e a sua pergunta tem muito a ver com a minha palestra de hoje. A minha palestra de hoje, o título era "Por que estamos perdendo os nossos filhos?". Tem muito a ver com tudo isso que você resumiu aí de maneira muito precisa. Nós estamos permitindo, através de ensinamentos, que os nossos filhos sejam doutrinados em algo que é o oposto do que nós cremos. O meu livro, fala sobre homeschooling, essa alternativa para que não sejamos mais reféns dessa doutrinação. E ele começa, tudo isso começa, eu era pastor, estava numa reunião e havia vários pastores ali, na minha opinião, pastores piedosos, pessoas que amavam a Jesus, mas de repente eles começaram a contar problemas com seus filhos, e todos eles, com adolescentes, meninos mais novos, e eles relatando como que os filhos estavam se desviando, enfim. E eu fiquei assim, gente, eu conheço esses homens, eles são pessoas piedosas, eles amam a Jesus, mas por que os seus filhos estão tão diferentes deles? E aí, eu os conhecia, eles ensinavam seus filhos em casa, tinham os momentos ali de devocional com os filhos, mas por quê? Ora, imagine que você levasse o seu filho para um colégio romano de segunda a sexta durante 15 anos. E lá nesse colégio romano, a sua fé, a fé cristã, ela será combatida veementemente. Ou, mesmo quando ela não é combatida, ela é ignorada, o que é tão ruim quanto. Por quê? Você está colocando no coraçãozinho da criança que a parte mais importante da vida dela, que é o aprendizado, Cristo não faz diferença. Por que faria diferença em relação a tudo mais? E esse menino então está num colégio romano, sendo ensinado e doutrinado por romanos, depois de 15 anos, isso de segunda a sexta durante longas horas. Depois de 15 anos, muitos pais falam assim: por que meu filho age como romano?
É uma coisa totalmente insana. É totalmente doida, é uma coisa assim, é totalmente irracional. E isso também acontece porque nós fomos convencidos, eu inclusive, nós fomos enganados com a seguinte ideia: o ensino é neutro. Esse foi um presente de grego que eles deram para nós. Não, tragam seu filho para a escola secular, que Jesus, a sua fé, é algo que diz respeito apenas ao domingo à noite. Em relação a tudo o mais, não tem nada a ver com Jesus. Então, essa ideia de neutralidade, de que o ensino é neutro, é totalmente falsa. Mas lá no passado semearam isso no coração dos cristãos, pastores, enfim, quase todo mundo acredita nisso. E isso foi a grande armadilha que pegou a todo mundo, pegou a todos. Então, alguns exemplos de que a educação não é neutra. Hoje a gente tem, não sei se você lembra, de um grupo de professores com um banner, alguma coisa assim, e estava escrito assim, ó: nós vamos ensinar ideologia de gênero para o seu filho, sim. Nós vamos. Então, essa imagem ficou muito conhecida. Ou seja, hoje eles não escondem mais. Eles têm uma posição. Eles têm uma filosofia que rege a educação. Hoje eles não escondem. Mas no passado eles transmitiram essa ideia. Não, física, química e tudo mais, a educação aqui ela é neutra. Não há uma filosofia que rege essa educação. Isso é um engano. Uma grande evidência disso: a faculdade. De cada 10, nós temos pesquisas que mostram, de cada 10 alunos cristãos que ingressam na faculdade, 7 abandonam a fé cristã. É óbvio, a gente poderia debater, será que essa criança ele foi bem preparado na sua fé? É óbvio que isso, eu tenho certeza que na maioria das vezes não. Mas mesmo assim, se a educação no nosso país, a escola e a universidade, se fossem neutras, por que leva tantos a optarem pelo humanismo, pelo ateísmo e abandonarem a fé cristã se a educação é neutra? É porque não é neutra, de forma alguma. A gente tem alguns exemplos que a gente pode dar para mostrar que a educação não é neutra e é impossível que ela seja neutra. Tudo que você vai fazer, você precisa de um pressuposto, de um fundamento. Tudo aquilo que você vai construir é construído com base em um fundamento. Exemplo, tem um livro chamado Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Nesse livro, ele mostra como que as crenças religiosas de povos primitivos os impedia de fazer progresso científico. Como assim? Eles acreditavam que hoje choveu porque Zeus está chateado. Hoje está sol porque os deuses estão mais animados. Se você crê que os fenômenos naturais, eles existem a rigor do temperamento, da personalidade, dos gostos, dos sentimentos dos deuses, se você crê nisso, não faz sentido você procurar entender por que os fenômenos naturais acontecem e estudar esses fenômenos, porque você já acredita que eles acontecem por conta dos sentimentos dos deuses. É algo muito maior. Exatamente. Então, ele explica o seguinte: nessas culturas não foi feito muito progresso científico. Agora, em culturas onde se acreditava que existia um Deus racional, absoluto, com valores morais absolutos, com verdade absoluta, fazia sentido estudar os fenômenos da natureza, porque eles entendiam: há um Deus de ordem. Há um Deus de ordem e essa ordem se reflete também na natureza. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Exatamente. Então, com base nessa crença, esse pressuposto levou essas pessoas a estudarem. Quer ver um outro exemplo? Imagine que morreu alguém em uma casa. Alguém foi assassinado. E a gente tem o seguinte pressuposto. O pressuposto é esse ponto de partida, esse fundamento. O pressuposto é sempre o mordomo. Sempre é o mordomo. Então, se esse é o pressuposto, se esse pressuposto for falso, você não interessa a quantidade de investigação que você faça, não interessa os critérios investigativos que você venha a adotar. Se você tem um pressuposto errado, você não vai encontrar o assassino se o assassino for uma mulher, porque você já estabeleceu o pressuposto. O pressuposto sempre é o mordomo. Já está no inconsciente coletivo, todo mundo já sabe. É o mordomo. Então não interessa que as evidências apontem para outra coisa, você não vai enxergar. Portanto, a educação hoje, a educação estatal, a educação secular, ela é humanista. Eles dizem que ela não tem uma religião por trás, uma filosofia por trás, mas tem. E a filosofia é humanista.
tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Nesse livro, é um livro até antigo, já tem uns 40 anos, 30 anos que já foi publicado. Nesse livro, boa parte do livro, o autor gasta o seu tempo fazendo citações de grandes organizações mundiais que controlavam e controlam a escola. Ou seja, não é uma teoria da conspiração, ele apenas faz citações da Unesco e tantas outras. Uma das citações bem interessantes é que ele diz assim: esse pessoal que tomava e toma conta da educação, fazendo a seguinte pergunta: nós da escola, nós devemos simplesmente ensinar, ou seja, transmitir conhecimentos objetivos como física, química, matemática, ou além disso nós também devemos educar, que significaria moldar o caráter, transmitir valores. Então, ensinar seria transmitir conhecimento objetivo como física, química, e educar seria transmitir valores. Esses donos da educação fizeram a seguinte pergunta: qual é o papel da escola? Transmitir apenas conhecimento objetivo ou também transmitir valores? A resposta dessa galera, não sou eu, não é a teoria da conspiração, deles. A resposta é: a escola tem valores sim, e ela precisa transmitir esses valores aos seus alunos. Mas quais são esses valores? Não são valores cristãos. Por exemplo, no livro Maquiavel Pedagogo, ele faz uma citação de uma dessas grandes organizações em que eles dizem explicitamente assim: é fundamental que a escola retire os preconceitos que as crianças recebem em suas casas. Que preconceitos? Como, por exemplo, a fé em Deus, de que homossexualismo é pecado. É necessário, então, que a escola ensine às crianças a verdade. Olha que coisa interessante. Mas o que é a verdade? Eles definiram o que é. A verdade é o seguinte: é uma mentira dizer que o homossexualismo é pecado. O homossexualismo é uma opção, cada um é o que a pessoa é. Portanto, cabe à escola ensinar que, olha, você aprendeu com seu pai que o homossexualismo é errado, mas é mentira, tá? As pessoas são o que elas quiserem ser. Ou seja, então eles têm uma filosofia. A escola atual, ela diz que não tem religião, mas ela tem a religião humanista, que é contra a fé cristã. E hoje a gente vê também isso sendo introduzido de uma maneira muito clara através do relativismo, né? Com certeza. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, a gente não tem mais um direcionamento. Hoje você enxerga, pastor, que existe uma necessidade de um posicionamento também da igreja com relação a isso e como que a igreja deve lidar com isso, porque sempre foi aquela dicotomia, né? Então, e isso foi sendo instalado cada vez de uma maneira mais profunda e mais forte. Não, a igreja não pode se envolver com política, a igreja não pode se envolver com a escola, a igreja não pode se envolver com negócios, com a ciência. E hoje se vê a necessidade dessas pessoas que estão dentro da igreja se prepararem para o que está acontecendo lá fora. Como você falou, deu exemplo aí da faculdade, mas não só da faculdade, mas do ensino fundamental, ensino médio, que também está sendo atacado dessa forma. Como a igreja se prepara para isso? Porque, como você falou, a igreja ela não pode se envolver com política, a igreja não pode se envolver com nada. Ou seja, o que a religião humana, o humanista, ela disse para a igreja: ei, vocês podem cultivar a fé de vocês aí no quarto, aí na igreja fechadinho. A fé de vocês não pode influenciar a cultura. A fé de vocês não pode influenciar a economia. A fé de vocês não pode influenciar a arte, a educação. Isso é um absurdo porque tudo que a gente tem de bom hoje no Ocidente tem tudo a ver com a nossa fé. Tem tudo a ver. A própria ideia de Estado laico. De onde vem a ideia de Estado laico? Tem a ver com a Reforma Protestante. Na época a igreja e o Estado era uma coisa só. E os protestantes disseram: não, porque na nossa Bíblia nós lemos que o rei ele não podia oferecer sacrifício. Ele tinha que exercer a sua função como governador civil e o sacerdote era separado. Então a ideia de Estado laico, que hoje os ateus, os ímpios falam o Estado laico é uma maravilha, vem de onde? Vem dos protestantes, vem de um preceito religioso. A própria ideia de liberdade, de onde vem? Por exemplo, hoje foi dito ali numa palestra, de uma maneira muito interessante pelo Roberto Rinaldi, de onde vem a ideia hoje de que nós somos iguais? De onde vem a ideia que nós, seres humanos, somos iguais? A gente lê isso lá na Declaração de Independência Americana, que nós fomos criados iguais. Por quem, diz a Declaração Americana? Por Deus. Veja bem, se
Se Deus não existe, quem que declara que a gente é igual ou não? Porque, por exemplo, Aristóteles, no capítulo 5 do seu livro A Política, ele disse que nós não éramos iguais. Aristóteles disse que algumas pessoas nasceram para serem escravas. Ele disse que algumas pessoas são naturalmente livres e algumas são naturalmente escravas. E ele diz mais. Ele disse assim: e essas que nasceram, a natureza mostra que elas nasceram para ser escravas, diz Aristóteles. E isso é justo e é o melhor para elas. Essa era a afirmação de Aristóteles, que é considerado quase um deus aí. Então de onde vem a concepção de que nós somos iguais? Não vem desses caras, vem da Bíblia, porque nós lemos Jesus dizendo que ele não faz acepção de pessoas, que para ele, em Cristo Jesus não há grego, nem bárbaro, nem cita, nem homem, nem mulher, ele vê a todos de maneira igual. Por quê? Porque todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, isso que hoje a esquerda se utiliza, somos iguais, vem de onde? Não vem da esquerda. Não vem da palavra de Deus, vem da nossa crença de que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem e semelhança. Por exemplo, lá na Alemanha, por que eles mataram os judeus? Eles praticaram a eugenia. A eugenia vem de onde? O que é a eugenia? É a crença de que alguns seres humanos, eles são inferiores e devem deixar de existir. De onde vem essa crença? De Darwin. Porque Darwin disse que apenas os mais adaptados sobreviveriam. Seriam os especiais, os mais fortes, a raça forte. Hitler pega essa ideia e diz: nós, alemães, nós somos a raça ariana, nós somos superiores, nós não somos iguais aos judeus. Por isso os judeus devem ser eliminados para que uma raça superior surja. Portanto, de onde vem a concepção de que somos iguais? Vem da Bíblia. E são tantas outras coisas. A escravidão. A escravidão acabou com quem? William Wilberforce. William Wilberforce era cristão. E por que ele lutou contra a escravidão? Porque ele acreditava que o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos iguais. E por conta dessa crença de que fomos feitos à semelhança de Deus, ele dizia: como alguém pode comprar um ser humano que pertence a Deus? Não pode. Ou seja, a crença em Deus e os pressupostos cristãos tiveram implicações de liberdade e de mudança em toda a sociedade. E foi isso que os cristãos, eles perderam e eles se esqueceram completamente. O que você acha que fez com que os cristãos eles perdessem isso no meio do caminho? O que aconteceu? Existiu alguma coisa que aconteceu? Em que momento que a igreja ela perdeu esse lugar ou ela deixou de ocupar esse lugar? E a esquerda, o socialismo, o comunismo e toda essa cosmovisão, essa visão de mundo começou a inclusive influenciar a própria igreja, porque a gente tem visto que isso tem acontecido também. Existe um momento histórico que isso aconteceu? Eu vou dar um passo lá atrás porque ali começa, mas é no Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento que disse o seguinte: olha, a Bíblia, a revelação, isso aí é misticismo, abandonemos a Bíblia. E o Iluminismo dizia então que agora a razão, ou seja, apenas o pensamento humano, seria a locomotiva a conduzir o homem. O Iluminismo, ele pariu a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento tão ateísta que um dos líderes da Revolução Francesa, chamado Robespierre, ele um dia mencionou Deus, que acreditava em Deus, numa reunião entre os jacobinos, e um jornal publicou assim: Robespierre teve a audácia de dizer entre os jacobinos que acreditava em Deus. Então foi um movimento totalmente ateísta. Esse movimento vai se desenvolvendo, e lá no século XIX, um figurinha chamado Augusto Comte, ele disse o seguinte: olha, a única fonte de conhecimento confiável é a ciência natural. A filosofia e a religião não servem para nada. E aí surge o que a gente chama de cientificismo. O que é o cientificismo? Agora o Deus do nosso mundo é a ciência. Aquilo que a ciência falar é verdade absoluta. Não interessa se eles dizem assim: põe máscara, agora tira a máscara. Não interessa se no passado eles falavam ovo mata, agora eles falam ovo faz bem. Não interessa, porque eles nunca erram, eles só evoluem, eles nunca erram. A ciência é tipo coisa de seita mesmo, porque é igual seita. Seita é assim, eles se contradizem, mas eles dizem: não, a gente só está evoluindo. Eles não erram, eles são inerrantes. Olha que coisa, Deus, ele não falha. A ciência se posicionou assim. Pode notar, se um cara diz assim, a ciência diz, a partir dali, se alguém hoje contradiz isso, se alguém diz: não, eu não concordo com isso que você está falando, você é negacionista, você é ignorante, você está negando a verdade absoluta que é a ciência.
Ora, mas não existe essa coisa chamada ciência, essa entidade. O que existe são cientistas. É cientistas que fazem a ciência. E cientistas, eles são corruptos como qualquer homem e eles são limitados como qualquer homem. Mas esse movimento levou o nosso mundo hoje a acreditar que quando alguém fala, a ciência diz, acabou, não tem mais discussão. Estudos provam, acabou. Ora, por exemplo, a gente sabe que isso é provado hoje, a indústria do açúcar subornou cientistas para dizer que o que fazia mal não era o açúcar, era a gordura. Então, e daí dizendo, estudos dizem? Outro exemplo, o DSM é o documento mais importante da psiquiatria. Sim. É a bíblia da psiquiatria, e isso é dito por eles mesmos. O Allen Francis foi o diretor do DSM-4. Ele confessa que no seu DSM, o DSM-4, 56% dos doutores que avaliavam, que votavam, e ele explica isso, que como que se define o que é doença ou não é? Através de votação. Vê se lá isso é argumentos, isso é método científico. Mas enfim, ele confessa isso no seu livro Voltando ao Normal. E aí ele diz que eles votavam para saber o que era doença e o que não era. E assim, é de rir. Ele conta que no DSM-3, as discussões sobre o que era doença ou não era doença eram definidas assim. Quando havia discussão se era doença ou não era, e as discussões ficavam mais acaloradas, vencia aquele que falava mais alto. Olha. Esse é o critério científico. E todo pastor crê nisso. Todo pastor pode reparar. Se alguém fala assim, isso que a psiquiatria está dizendo é mentira. Isso aí que eles chamam de doença mental não é doença nada. Qualquer pastor que faz isso é processado. Eu fui. Por exemplo, você gosta de café? Gosto. Toma todo dia? Acabei de tomar um, misericórdia. Toma mais de um por dia? Às vezes sim. Louco, porque toma café mais de uma vez por dia. O Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal, ele disse que eles quase colocaram como transtorno mental o hábito de tomar café todos os dias, mais de uma vez por dia. Preciso de tratamento. Exatamente, mas, enfim, por qual critério ele colocou? Não tem base nenhuma. Não tem base, é votação. E por qual critério ele decidiu não colocar? Aí é mais risível ainda. O critério a gente achou por bem que não era correto colocar toda a população mundial, boa parte da população mundial, levantando de manhã sentindo que era louca. Ou seja, peraí, qual que é o critério seu? O seu critério é dizer, isso não é legal porque muita gente toma, então isso é ridículo. Veja bem, se câncer é doença, e se temos 7, 8 bilhões de habitantes hoje, se 7 bilhões de pessoas estiverem com câncer, não deixou de ser câncer só porque todo mundo tem. Doença é uma normalidade física. Agora, olha o critério dele. Não, a gente achou por bem não colocar porque é muita gente, né? Isso é ciência. Isso não é ciência coisa nenhuma. Mas, e todo mundo, que lindo, porque tá lá, um doutor escreveu. Então, esse é o nosso cenário. A ciência se tornou uma deusa e ninguém pode questionar. E aí a gente vai chegar lá na sua pergunta, como que a igreja foi perdendo espaço? Tem um psicólogo chamado Watson. Tá. Watson é um psicólogo behaviorista e ele dizia o seguinte, dê-me uma criança e eu farei dela ou um mendigo ou um médico. Ele acreditava que ele poderia moldar o comportamento de qualquer criança com base nas suas crenças evolucionistas e em sua psicologia. É engraçado ele acreditar nisso, que ele podia controlar o comportamento de todo mundo, mas ele não conseguia controlar o dele, porque ele foi expulso da faculdade dele porque ele teve um caso com uma menininha. É muito engraçado isso, essa galera que trata de depressão e os filhos deles estão deprimidos, é muito interessante. Mas enfim, o Watson disse o seguinte, agora a família vai sair, quem vai educar os filhos somos nós somos os especialistas, nós os doutores. Então, ou seja, a falsa ciência, ela foi ocupando o espaço da igreja e dizendo, aquilo tudo que eram coisas que a igreja ensinava, ou ainda que a igreja não fizesse, mas a fé cristã dava base. Nunca, essa ideia moderna de separar a fé da cultura, isso é ridículo, isso é totalmente novo. Começa principalmente no iluminismo. Então esse é o momento, quando começa o iluminismo, rejeitar a fé, a gente chega ao cientificismo em que, não, a fé é só relacionada a Jesus Cristo em relação à salvação e ao céu. Em relação a todos os outros conhecimentos, educação dos nossos filhos, ciência, a igreja não tem nada a ver com isso. Não se intrometa.
Não se intrometam. Política, já não tem nada a ver com vocês. A única questão de vocês é fazer a sua oraçãozinha lá dentro do seu prédio e acabou. A fé cristã não deve influenciar nada. Por quê? Ora, porque quando ela influenciou, ela foi jogando e expulsando esses demônios aí. Então eles não queriam mais isso, então convenceram os pastores. A fé de vocês não tem nada a ver, viu, com a cultura. O que é um absurdo, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O texto não diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria exclusivamente relacionado à salvação. Não. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Afinal de contas, o conhecimento, a busca pelo conhecimento é nada mais, nada menos do que entender o mundo. Mundo que foi criado por quem? Como é que você fala? Então imagina você falar, por exemplo, da Capela Sistina sem falar de Michelangelo que pintou a Capela Sistina. Tem como? Tem como falar da Última Ceia sem mencionar Leonardo da Vinci? Não tem como? Mas é isso que eles querem falar do universo, da criação, sem falar do Criador. E por isso a gente vive o caos que a gente vive hoje, como por exemplo isso aqui que eu acabei de falar. Ciência dizendo, tomar café é doideira, mas não vamos colocar porque decidimos por bem. Outro exemplo, hoje, ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? É dizer, eu nasci, eu tenho um corpo de homem, mas eu sou uma mulher. Você sabia que o DSM, nas primeiras edições, dizia que isso era loucura? Ele dizia, era disforia de gênero. Sim. Disforia de gênero. Você é um homem, mas diz que você é mulher. É disforia de gênero. Agora, eles retiraram. Pergunta que não quer calar, como que isso saiu do DSM? Votação? Não, exatamente. Não tem critério. Assim como, por exemplo, o homossexualismo também. O homossexualismo era considerado doença, não é mais. Qual critério eles usaram para dizer que era doença? Não tem critério. Qual critério eles usaram para tirar a pressão do movimento LGBT? Que é a nossa cultura. Ou seja, eles não têm critério nenhum. O critério é aquilo que é o que a Allen Francis fala no seu livro, utilitarismo. O que é o utilitarismo? O utilitarismo é a crença de que fazer o bem ao maior número de pessoas. Ou seja, nós não cremos em verdade, como você falou sobre relativismo. Como eles são ateus, se você é ateu, você não tem valores morais absolutos e você não tem verdade absoluta. Se você não tem verdade absoluta, nem valores morais absolutos, você não tem padrões. Se você não tem padrões, como você pode dizer que alguém está fora do padrão, se você não tem padrão? O Allen Francis, no livro dele, Voltando ao Normal, ele diz assim, nós temos que confessar que nós não temos padrões. No entanto, se eles não têm padrões, como eles estão dizendo o tempo todo que nós estamos fora do padrão? Perfeito, como? Quais são os critérios? Nenhum, é aquilo que eu acabei de falar, tipo do café. O café, é muita gente, vamos dizer, então deixa quieto, não vamos chamar de doença não, mas quase chamaram. Então é o critério de aquilo que a maioria assumir como verdade é o que a gente vai seguir. Se hoje a maioria acha que ideologia de gênero é legal, então a gente vai seguir isso. Veja bem, a anemia. Anemia não interessa a sua cosmovisão ou não, você vai fazer um exame, se a sua hemoglobina, hematócrito e eritócrito estiverem abaixo do nível normal, você está com anemia. Você tem um conceito objetivo que é simplesmente uma anormalidade física. Agora, em relação a tudo mais, os problemas que a gente tem, ansiedade, depressão, quem que mede? Qual que é anormal e qual é anormal, se eles não têm padrões? Como é que eles fazem? É tudo com base naquilo que a maioria considera e é só uma indústria para manter todo mundo escravo. Mas enfim, a questão que a gente está, nem aqui estou citando mais como exemplo na questão da psiquiatria, Sim. Mas é a grande ideia da ciência tomando conta da igreja. Sim. E a falsa ciência, esse é que é o pior, né? Agora só especialista sabe cuidar de filho. Agora é só um especialista que sabe cuidar da sua ansiedade. Paulo não sabe não. Quem sabe é aquele doutor ali que está com o filho dele lá em uma clínica de recuperação para drogado. É ele que sabe. Aquele doutor lá que ele toma uns remedinhos também porque ele é depressivo. É esse que vai te ajudar com a sua depressão. Mas Paulo que falou, Davi, não, eles não sabem. Então assim, o cientificismo foi tirando a igreja de todos os lugares, até daqueles que de fato são dela. Como educar filho, como lidar com ansiedade, depressão e por aí vai. Eu vejo que faz muito sentido o que você está falando, só que o problema é que isso não chega na sociedade, né? Esse tipo de informação. Pessoas como você têm sido uma voz para que as pessoas possam compreender. Por que não chega? Primeiro, porque eles dominaram a educação e controlaram, e aí o garoto que é formado lá, que vai ser pastor, ele já
cresce com esse pressuposto. A ciência é inquestionável, eu não posso questionar a ciência, sendo que a ciência é justamente o questionamento. A ciência, o progresso da ciência é sempre quando você questiona. Mas ele aprendeu lá na escola, como robô. Quando a ciência diz, se a ciência diz que a grama é rosa e a Bíblia diz que a grama é verde, eu tenho que dar um jeito de fazer essa grama verde da Bíblia ficar rosa. Porque a ciência é infalível, a ciência é inerrante. Então ele é formado lá e ele vai para o seminário e ele vai com esse pressuposto. Isso é importante que você falou. Se a ciência disse que a grama é verde, a Bíblia diz que a grama é rosa, então eu tenho que fazer... Não, coloca o contrário. A ciência diz que a grama é rosa, a Bíblia diz que a grama é verde. Pronto, porque faz mais sentido. A Bíblia diz que a grama é verde, a ciência diz que a grama é rosa, então eu tenho que transformar a grama da Bíblia, que é verde, em rosa. É esse movimento que a gente está vendo acontecer atualmente? Quer ver um exemplo disso? O darwinismo. O darwinismo é uma fraude. Uma fraude total. O Marcos Eberlin, meu amigo, um abraço para você, Marcos, tem mostrado aí através de vários e vários vídeos. Design inteligente. Exatamente. O grande argumento, o próprio Darwin falou sobre o darwinismo. Os fósseis. Veja bem, se nós evoluímos de um primata, existiriam milhões de seres intermediários daqui. Aqui está o primata e foi evoluindo até chegar ao homem aqui. Então, no meio disso, você tem milhões de seres intermediários. Milhões de meio primata, meio homem. Correto? Ora, é por dedução lógica. Se de fato tivesse existido a evolução, deveriam existir milhões de registros fósseis. Mas nos registros fósseis, nós não achamos um sequer meio homem, meio primata. Porque tudo que a gente encontra é o homem como nós o conhecemos, pronto. E em relação a tudo mais, meio réptil, meio anfíbio, meio réptil, meio peixe, não existe. Não existe. O próprio Darwin disse, talvez aí esteja o meu grande ponto fraco. Anos se passaram de Darwin e não continua, a gente não tem... Cadê o famoso elo perdido? Que Chesterton disse assim, é engraçado que eles sabem tudo sobre o elo perdido, mas ele está perdido. É impressionante isso, é impressionante. Então assim, esse é um exemplo. Aí sabe o que os pastores fazem? Não, mas a ciência diz. Aí eles dão um jeito. Olha, Gênesis, porque Gênesis tem uma proposta totalmente diferente de Darwin. Ali em Gênesis está tudo pronto, perfeito. O homem é feito perfeito. No darwinismo não, ou seja, não é possível conciliar Gênesis com Darwin. Ou um ou outro estão errados. Os dois estão certos? Não é possível. Aí o que os pastores fazem? Não, mas aqui é aqui é simbologia, aqui não é literal. Não, é literal sim. É literal, por exemplo. Não, os dias ali, eles são milhões de anos, os dias. Não é assim, não é um dia literal de 24 horas. Mas aí nem faz sentido, porque a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo e falou pra gente imitá-lo. Como é que eu posso imitar em milhões de anos se... Não é possível, eu não vivo milhões de anos. A semana tem que ser de 24 horas para que faça sentido a ideia de eu descansar como Deus descansou. Agora, se Deus descansou por milhões de anos, se um dia significa milhões de anos, eu não consigo fazer isso. Então não faz sentido. Mas aí eles começam, tá vendo? Porque se a ciência diz... E quanto mais você estuda, quanto mais você tem relatos hoje de ateus que não, ou seja, não creem em Deus, mas não creem no darwinismo. Reconhece como fraude. Mas como que eles fazem? É na base da porrada. Cala a boca. Quem que é você? Aí aquelas estratégias de difamar o cara. Como tentaram comigo, por exemplo, como tentam com todos, né? Me processaram, tentaram me prender, o pessoal da psicologia tentou me prender, porque não moveram uma ação civil, foi criminal, queriam me prender. Só lembrando, né, a gente ganhou os 4 processos, esse último foi sobre psicologia, vocês serão processados, né? Um abracinho para vocês. Ou seja, por que processar? Porque não tem como defender o que eles defendem. Então eles têm que intimidar, vamos prender. Porque via argumento não dá para debater, eles não conseguem. Então tem que calar, como a esquerda faz. Como, por exemplo, o que as feministas falam quando elas não conseguem derrubar um argumento nosso, de um homem? Ai, não é o seu lugar de fala. Que raio de argumento é esse, lugar de fala? Ah, você não pode falar porque você é homem. Lugar de fala é só uma desculpa para essas mulheres que não conseguem argumentar. E aí, tem doutor que fala de lugar de fala. Ah, você não é formado, você não pode falar, tá dando carteirada. Então eles fazem isso, eles fazem essa pressão psicológica, eles intimidam as pessoas, seja tentando prendê-las. Em faculdade, por exemplo, um cara que crê assim, ele começa a ser boicotado.
Então, ou seja, a gente tem que ser corajoso e enfrentar a mentira. É isso que a gente precisa fazer e parar de arregar. Eu não sei aqui em São Paulo, mas na minha região, arregar é simplesmente desistir. Não tem conotação negativa aqui não, né? Não. Arregar é se acovardar. Isso, exatamente. Tem que parar de arregar. Tem que parar. Eles são como cães. Eles latem. Se eles notam o medo no seu olho, eles avançam em você. É o que aconteceu comigo, por exemplo, nos processos. Eu fui processado a primeira vez porque eu falei, a Miss Goiás é homem. Lá em Goiás, um traveco foi lá e se candidatou para Miss Goiás e ganhou. É um homem. Aí eu só escrevi isso, a Miss Goiás esse ano é homem. Me processaram. E aí me ameaçaram, o meu Instagram virou a parada gay, rapaz, todos os gays do país estavam lá me xingando, me ameaçando, mandando vídeo com conteúdo adulto, falando que vai pegar minha filha, né? E aí eu falei assim, me processaram e eu disse, olha, eu não estou cometendo crime, e vocês estão cometendo crime, e eu vou processar cada um de vocês que estão dizendo que eu estou cometendo crime. Pararam de me perturbar. Então, e eles sabiam que eu ia e vou. E vamos, a gente estava esperando ganhar o quarto, né? Agora vamos processar todas essas pessoas que me chamaram que eu disse que eu cometi crime de homofobia. Então, a gente tem que parar de enfiar o rabinho entre as pernas e ficar aceitando o que esse povo fala. Nós não descendemos de covardes, nós descendemos de donas de casa que enfrentaram leões. Os crentes precisam aprender a se posicionar e a defender aquilo que acreditam e não pedir desculpa por falar a verdade. Eu vejo que isso é muito importante que você está falando. O relativismo ele vem justamente com essa desestabilização do que é certo e errado, do que é bom e do que é ruim, trazendo então essa dependência, por exemplo, de, olha, se já não tem ninguém, nem pai, nem mãe, nem ninguém que possa definir o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado, então o Estado assume esse lugar, então nós vamos tomar as decisões a partir de agora e todos, então, têm essa visão de mundo de que o Estado é soberano a todos e vocês todos se dobram para o Estado, onde na verdade o que deveria estar acontecendo é que todos estariam devendo se dobrar para Deus, mas o Estado tem tentado tomar esse lugar de Deus. E aí que vem essa parte muito importante da necessidade dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis assumir o seu lugar de educação e de cuidado com as crianças que são o futuro, ou o presente e o futuro do nosso país. Como você vê hoje o medo que as pessoas têm, ou as preocupações que a pessoa tem, e as crenças que as pessoas têm, dizendo, não, homeschool é para rico, eu não tenho capacidade, eu não sou tão bom quanto o professor, porque é isso que é instalado na cabeça das pessoas, né? Não, só o professor sabe, você não sabe, só o Estado que é responsável, você não é responsável. Nós temos a solução para os seus filhos, nós temos a solução para o mundo. Como você enxerga isso e o que fazer para a gente finalizar? Vamos ver. Por exemplo, a escola diz que só eles que sabem, né? Ok. O PISA, que é um órgão que mede a educação no mundo, declara que as crianças nas escolas brasileiras chegam aos 15 anos sem saber ler ou escrever. Então como é que eles podem defender o que eles estão fazendo? As crianças não sabem ler ou escrever minimamente. Então o que eles estão fazendo está errado. Tá provado que é um fracasso. É um fracasso. Então como é que eles podem dizer, não, vocês não vão saber, vocês é que não estão sabendo fazer? Então esse é um ponto. Muitas vezes os pais, eles têm todo tipo de medo porque colocaram assim na cabeça da gente a tal ponto que não há vida fora da escola, que os pais são assim muitas vezes. Eu tô lá conversando com alguns pais, eles não sabem que eu pratico homeschooling, e aí um pai tá dizendo para outro pai, a escola tá falida. Olha, sabe que meu filho voltou ontem para casa falando, sabe o que o professor falou aí? Olha, é horrível, o ensino é horrível, tá uma desgraça total. Aí, depois de falar tudo isso, aí eu falo, então tira ele de lá. Você tá louco? Mas você acabou de falar que não presta, que tá horrível, a escola do seu filho tem até tráfico de droga. Nos Estados Unidos e aqui também, né? Você corre risco real de vida. É risco real, é real. Os índices de violência, todo tipo, até que a gente sabe de ataque, mas violências pesadas nos colégios, é altíssimo. Ele tá vendo isso. E aí você fala, tire de lá. Mas está tão encalacrado que não há vida fora da escola. Não há. Ele acabou de falar, ele está vendo, está todo mundo caindo no precipício, está todo mundo caindo no precipício. E aí o que ele faz? Vou colocar o meu filho para cair também. Então, primeiro é esse poder da doutrinação, de quando você é ensinado desde pequeno, né? E aí a gente fica com medo, fica inseguro. Mas o homeschooling, ele sempre existiu. O homeschooling estava lá no Jardim do Éden. Quem que ensinou os filhos de Adão e Eva? Foram os pais.
Quem formou Jesus Cristo? Não foi o Sinédrio. Os judeus ensinavam. Exato, os pais, exatamente, eram os pais. E era uma educação, tinha ali uma comunidade, tinham professores, mas era pautada na família. A escola, como a gente conhece hoje, é algo totalmente novo. Totalmente novo. Escola de massa, todo mundo indo pra escola, ficando... Exatamente. De segunda a sexta, durante 15 anos, é totalmente novo. Por exemplo, Taylor Gatto fala no livro dele, Taylor Gatto, um professor renomadíssimo nos Estados Unidos. Ele fala no seu livro Armas de Instrução em Massa e no seu livro Emburrecimento Programado, que nos Estados Unidos, nos primórdios, a escola se restringia a um pequeno período do ano. Esse negócio, então, de escola, de todo mundo ir para a escola de segunda a sexta, é totalmente novo e tem mais a ver com o que você falou. Revolução industrial, ou seja, é a escola de massa, que promete produzir em massa Aristóteles e Platão e gente de alto nível. E não tem nada a ver com isso, né? Então, é um grande engano, é uma grande mentira. E também é um engano os pais pensarem, eu explico isso no livro, pensarem que o homeschooling é o pai ser professor de 1000 matérias. Não tem nada a ver com isso. Seu filho pode aprender inglês, matemática, com quem ele quiser. Agora, o que os pais têm que entender é que, cuidando da educação dos seus filhos, formando seus filhos de maneira correta, eles serão fortes intelectualmente, eles serão fortes emocionalmente e estarão aptos a aprender por eles mesmos. Por exemplo, tem um filme chamado é o do Cuba Gooding Jr., esqueci, Homens de Honra. É baseado na história real do primeiro homem negro a atingir posições de oficiais na Marinha Americana. O pai dele era analfabeto. O pai analfabeto formou um professor, formou um menino que foi doutor. E tem um momento no filme em que um cara muito decidido e todo mundo lutando para que ele não continuasse, para que ele saísse de lá, para que ele desistisse. E aí um comandante fala para ele: por que você é assim? E aponta para o pai. É aquele homem ali que te fez assim? Ele falou: é. Ou seja, um pai analfabeto formou um doutor. Agora, os doutores de hoje estão formando analfabetos. Uau. Ou seja, então antigamente, não é que o pai analfabeto ele ensinava tudo para o filho, física, química, mas ele formava um menino que era saudável intelectualmente, saudável emocionalmente, uma pessoa centrada. E essa pessoa centrada, forte, trabalhadora, valorizava o trabalho, disciplinada, uma pessoa que é disciplinada, uma pessoa que é forte intelectualmente, forte emocionalmente, ela pode aprender qualquer coisa. Agora, esses moleques hoje, que eles vão pra escola e ele fica ouvindo o tempo inteiro, desde pequeno: ô Topogijo, ô seu gordo, ô não sei o que lá, ele cresce frágil, porque assim, se você não é o mais bonito da escola, quer dizer, mais bonito não, se você não é o mais forte da escola, você vai sofrer bullying. Você vai ser massacrado o tempo todo. Então, esse cara vai lá pra escola e a vida toda massacrado, as pessoas arrebentando com ele, o cérebro dele é moído porque ali não aprende nada. É claro que esse cara chega na vida adulta, ele não tá preparado pra nada. É óbvio que ele não aprende nada. Não por acaso você vê a galera hoje, 30 anos, qual a única habilidade que ela tem? Passar de fase no PlayStation. Realmente. Então, assim, o homeschooling não é o pai ser um professor de 1000 matérias, não tem nada a ver com isso. É simplesmente o pai tomar conta da educação, puxar o seu filho para perto de si e ajudá-lo, a moldá-lo, para que ele siga o caminho dele. Não é que o pai vai ensinar tudo, não. Os pais devem ali alfabetizar, e isso todo mundo consegue. E Bíblia, como a palavra de Deus diz, que os pais devem ensinar a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Se o seu filho for disciplinado, se o seu filho ele for uma pessoa forte interiormente, ele estiver cheio da Bíblia, ele vai poder aprender o que ele quiser. Muito bom, muito bom. Então, na verdade, é voltar às origens, né? Exato. É trazer de volta aquilo que tem se perdido e que tem sido distorcido por esse mundo que a gente tem vivido agora, por essa visão de mundo que tem sido trazido para as pessoas, para as igrejas, para os pais e para a sociedade, onde o Estado quer mostrar que ele é superior a tudo, onde na verdade não é verdade, né? No fundo não é verdade. E é Romanos 12, 2, né? Então, não se conformar com este mundo, exato, mas transformar. Bom versículo. Para que a sua mente transformada possa então levar você a fazer a vontade de Deus, e aí você vai experimentar o que é bom, o que é agradável. Resumiu de maneira perfeita. Perfeito. Muito bom. Esse foi o pastor Rodrigo Mocelin. Uma pena, a gente teria muito a conversar aqui. Você percebe que quando a gente vai mexendo aqui, vai saindo muita coisa. E de verdade, tem muito a se falar sobre esse assunto.
mas o tempo é curto e eu acredito que não vai faltar oportunidade de a gente ter aí o pastor Rodrigo Mocelin novamente com a gente para nós ouvirmos mais e aprendemos ainda mais. Nós estamos falando aqui diretamente do Congresso Internacional Legado Cristão, onde nós estamos falando de educação com princípios e valores para tornar a sua família uma família melhor. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço pelo convite. Pela Muito obrigado. sua participação. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal te conhecer? Sim. Me acompanha aí, Rodrigo Mocelin, não Mussolini, não Mucilon, como os meus inimigos. Rodrigo Mocelin, aí no YouTube e no Instagram também. Muito bom. Então segue ele lá. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.